Hora da participação da Vera Magalhães, já com a gente em áudio e vídeo. Bom dia, Vera. Bom dia, Brown, para você, para todo mundo aí no nosso estúdio e para todos que nos acompanham em áudio e vídeo nesta quarta-feira. Ô Vera, ontem a Câmara aprovou de forma expressa, em 2 turnos, uma emenda constitucional que engessa o orçamento. Foi uma resposta à resistência do presidente Jair Bolsonaro em negociar com o Congresso e também um sinal de que outras pautas bombas podem estar a caminho, Vera? Foi sim, Brown. Eu estou aqui em Brasília, estou falando com vocês diretamente aqui de Brasília. Cheguei ontem de manhã, fiz um giro, falei com várias pessoas do governo, do próprio Congresso, e o clima é o pior possível, né? Eu desembarquei com a notícia de que o ministro Paulo Guedes tinha adiado a sua ida à Comissão de Constituição e Justiça. Ao longo do dia, as declarações voltaram a se acirrar de uma parte a outra e desenterraram essa emenda constitucional, que é uma emenda de 2015, de um deputado do DEM, justamente do DEM, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que engessa ainda mais o orçamento. É uma emenda que torna as emendas dos parlamentares ao orçamento praticamente impositivas, com pouquíssima margem de contingenciamento, tá? Então, ela também influi na possibilidade do governo usar o orçamento como um instrumento para conter déficits de arrecadação. Hoje é muito comum, diante da queda de receita, você segura a execução do orçamento. O governo poderá continuar fazendo isso naquelas receitas que são originais e que não foram alvo de emenda, porque essas passam a ser praticamente de execução obrigatória. Isso vai na contramão do que o ministro queria em relação ao orçamento. Ele queria um orçamento cada vez mais desengessado. Ele tem pronta uma proposta de emenda à Constituição que faz o contrário, que desvincula receitas do orçamento, torna o orçamento mais passível de ser moldado de acordo com os interesses de estados, municípios, dos próprios parlamentares. Então, foi uma espécie de demonstração de força da Câmara e que veio com o apoio, estranhamente, dos líderes do governo. O líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, encaminhou a favor da emenda, e também o líder do governo. Tinha lá uma indicação da liderança do governo. Poucos foram os deputados do PSL, entre eles a líder no Congresso, Joyce Hasselmann, o Príncipe e a Bia Kicis, que votaram contra essa emenda. E por quê? Eu perguntei a várias pessoas, porque era difícil de entender no primeiro momento como o governo deixou uma articulação dessa crescer sem nenhuma intervenção. Diziam que se o Bolsonaro tem feito um discurso de que não vai negociar caso a caso, que não vai negociar no varejo, o governo não teria como ser contra uma emenda que é uma afirmação de independência do legislativo, que, segundo o discurso da nova política, é isso mesmo que o governo quer, que cada um atue no seu quadrado, como disse o Jair Bolsonaro, que então seria incongruente votar contra uma emenda que é ali o contrário daquela negociação fisiológica no varejo. Então, agora, as emendas são impositivas, elas vão ser executadas independentemente de se precisar de negociação. Mas o resultado é o oposto, Brown, porque justamente o Congresso mostrou que nessa atuada, com essa maioria, conseguiu construir uma maioria para derrubar o intervalo de votação entre primeiro e segundo turno e votar essa PEC com votação crescente. A primeira votação teve 448 votos e a segunda 453. Com essa articulação, o Congresso, a Câmara mostrou que está muito mais forte do que a articulação do governo. Deixou passar por baixo das pernas do Onyx Lorenzoni toda essa articulação. Pois é, a proposta contraria a ideia do Paulo Guedes de tornar o orçamento menos engessado. Os deputados quiseram também castigar, Vera, o ministro por ele ter faltado à sabatina de ontem na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. E para você, ele acertou ou errou ao não aparecer na comissão, hein? Certamente também teve esse caráter de querer fustigar o ministro da Economia que faltou à sabatina, o Brown. Mas veja, diante de um cenário assim tão conflagrado, de uma Câmara em que você não pode pisar no tapete verde sob pena de pisar numa mina terrestre, eu acho que ele foi cauteloso, acho que ele fez o certo. Conversei com interlocutores do ministro que estiveram com ele na tomada de decisão, e ele próprio admite que é alguém de gênio forte, que não leva desaforo para casa. Se ele fosse deixado aos leões ali,
na CCJ, como seria provavelmente, porque a CCJ é comandada pelo PSL, mas o presidente da comissão não consegue nem indicar um relator para a reforma da Previdência. Então ele seria deixado aos leões e havia uma boa chance de que ele batesse boca com deputados. Isso só agravaria o clima, só pioraria a possibilidade de aprovação da reforma. Então eu acho que, como alguém que está tentando salvar a reforma, está tentando inclusive salvar o diálogo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem mantido canais com Maia. Eu acho que Paulo Guedes agiu de maneira cautelosa e que isso não é motivo para atrasar a reforma. A ida dele lá não mudaria tecnicamente a votação da reforma, tanto que o Rogério Marinho e os outros técnicos foram para explicar eventuais dúvidas ao projeto. Ontem, um grupo de vários partidos subscreveu aí uma carta em que se compromete a retirar da reforma o benefício da prestação continuada, aquele que atinge os mais pobres. E também não vão aceitar votar uma regra colocada lá de que a partir da aprovação dessa PEC, nas futuras votações de mudanças na Previdência não se precisará de emenda constitucional, a chamada desconstitucionalização das questões previdenciárias. O governo, com quem eu falei a respeito dessas duas mudanças, acha que está tudo bem, que está no preço, que não será um grande problema e que, pelo contrário, a retirada do BPC num primeiro momento faz com que se economize mais com a reforma da Previdência. Então, se forem essas as condições desses partidos para aprovar, o governo acha que volta para um trilho e tem a possibilidade de aprovar a reforma. Mas, para isso, a Câmara deixou claro, precisa fazer articulação política. Você me perguntou de outras pautas bombas, eu esqueci de te responder na pergunta anterior. Tem sim, tem várias engatilhadas. Tem a possibilidade de um decreto legislativo derrubar o decreto que liberou vários países de visto para entrar no Brasil. Tem a possibilidade de se convocar, em vez de convidar o ministro Paulo Guedes para falar em alguma comissão da casa. Tem a possibilidade de se mexer na medida provisória que reestruturou a esplanada, e aí isso faria com que voltassem os ministérios anteriores, acabasse toda a mudança que o Bolsonaro fez nos ministérios. Então essas pautas estão lá engatilhadas. Quem agia muito nessa base era o Eduardo Cunha, que deixava essas pautas bombas quando Dilma Rousseff o contrariava. Pior receita do mundo é enveredar por um caminho como esse. É uma receita fadada a dar errado. A gente já viu acontecer na história. Ok, aí a Vera Magalhães. Vera, mais uma vez, obrigado pela participação. Você volta ao longo do dia aqui na Jovem Pan. Abraço para você, bom dia. Um abraço, Brown, e um ótimo trabalho para vocês.